Nas últimas décadas, a China emergiu como uma potência indiscutível em infraestrutura, realizando feitos antes considerados ficção científica. Entre suas realizações mais impressionantes estão as megapontes, estruturas colossais de aço e concreto que não apenas simbolizam o progresso tecnológico do gigante asiático, mas também se tornaram tema de debate político internacional. Elas atraíram a atenção e até mesmo a preocupação do presidente dos Estados Unidos, que expressou repetidamente sua admiração por esses avanços espetaculares. O que há nessas pontes que inspira tanto a admiração quanto a apreensão na superpotência americana? Neste vídeo, exploraremos 11 megapontes chinesas que redefiniram os limites da engenharia e estão reescrevendo o mapa da conectividade global. Ponte das Três Gargantas, o gigante que mudou um rio. Esta estrutura, embora não seja uma ponte no sentido estrito, merece um lugar de honra em qualquer lista de feitos da engenharia do gigante asiático. Trata-se da Ponte das Três Gargantas, ou mais precisamente, da barragem que leva esse nome, mas também da série de pontes que a atravessam, permitindo a passagem sobre o rio Yangtze, onde antes havia apenas água e montanhas. Localizada na província de Hubei, esta colossal estrutura de concreto e aço se estende por mais de 2,3 quilômetros ao longo do curso do rio mais longo da Ásia. Sua construção, que durou quase 2 décadas, de 1994 a 2012, exigiu o trabalho de mais de 40 mil operários e um custo final superior a 30 bilhões de dólares, tornando-a a maior usina hidrelétrica já construída pela humanidade. Uma rodovia de 4 faixas passa sobre a barragem, conectando as duas margens do Yangtze em um ponto onde o rio atinge sua largura e força máximas. Os engenheiros tiveram que projetar um sistema de eclusas capaz de elevar e abaixar navios de até 10 mil toneladas para vencer um desnível de mais de 100 metros criado pelo próprio reservatório. É como se tivessem construído um elevador de navios, uma ideia que parece ficção científica, mas que é uma realidade cotidiana por aqui. Ponte do Dragão, a estrada que escalou a montanha. Na província de Shanxi, no topo da silhueta escarpada da montanha Tianlong, desdobra-se uma estrada que parece mais saída de uma pista de corrida de brinquedo do que um projeto de engenharia convencional. É a Ponte do Dragão, uma estrutura de 3 andares que serpenteia a montanha acima como se um gigante mitológico tivesse decidido descansar sobre a rocha. O desafio era imenso: conectar as terras baixas com as regiões de alta altitude sem recorrer a túneis, cujo custo e complexidade seriam proibitivos. A solução foi construir uma estrada elevada que abraçasse a montanha, ganhando altura gradualmente através de um circuito contínuo de aço e concreto. Com um desnível vertical de 350 metros, semelhante a subir um prédio de 100 andares, esta ponte exigiu 7 mil toneladas de aço e uma quantidade equivalente de cimento. Mas o mais surpreendente não é a sua escala, mas a rapidez com que foi concluída. A construção começou em março de 2018 e em maio de 2019, a Ponte do Dragão foi aberta ao tráfego. 1 ano e 2 meses. Enquanto em algumas partes do mundo as prefeituras demoram mais para consertar um simples buraco na rua, os engenheiros chineses projetaram, financiaram e construíram uma ponte de 3 andares sobre uma montanha. A Ponte do Dragão não só superou o terreno, como o fez a uma velocidade que expõe a paralisia burocrática de metade do planeta. Hoje, quem percorre suas curvas suspensas sobre o vazio não só economiza horas de viagem, como também contempla, do alto, uma paisagem que permaneceu inacessível por séculos. A montanha, que durante milênios foi uma barreira, tornou-se um mirante graças à audácia dos engenheiros que se recusaram a aceitar que a topografia pudesse ser um destino imutável. Ponte do Nó da Sorte. Arquitetura que desafia a lógica. No coração vibrante de Changsha, uma cidade que parece nunca parar, ergue-se uma estrutura que desafia as leis da física e a lógica arquitetônica convencional. É a Ponte do Nó da Sorte, uma passarela de aço vermelho brilhante que se torce sobre si mesma, formando 3 laços impossíveis. Seu design não é um capricho estético sem fundamento. É inspirado na antiga arte chinesa de fazer nós, um símbolo de prosperidade e boa sorte, e na fita de Möbius, aquela fascinante figura geométrica com apenas um lado e uma borda, onde o interior e o exterior se fundem em uma continuidade sem começo nem fim.
Com 185 metros de comprimento e 24 metros de altura, esta ponte de pedestres foi construída entre 2014 e 2016 a um custo de 9 milhões de dólares, uma quantia modesta para uma estrutura que se tornou o ícone turístico indiscutível da cidade. De suas passarelas elevadas, os visitantes contemplam o Rio Rei Dragão enquanto tiram fotos neste ponto de convergência entre a tradição ancestral e a modernidade de vanguarda. Mas a ponte Lucky Knot é muito mais do que uma atração para selfies e redes sociais. É a prova tangível de que a engenharia chinesa busca não apenas a funcionalidade bruta, mas também a beleza como um fim em si mesma. É a prova irrefutável de que uma ponte pode ser útil sem sacrificar seu mérito artístico e de que a infraestrutura pública pode elevar o espírito tanto quanto conectar territórios. Os pedestres que a atravessam não apenas mudam de margem, mas também vivenciam uma pequena epifania geométrica, um momento de admiração pela capacidade da humanidade de criar beleza com aço. Ponte monumental, o gigante de Shisui. Ancorada no condado de Shisui, a ponte Changyotang ergue-se sobre o rio como um monumento à perseverança humana diante da adversidade geológica. Com mais de 320 metros de altura, está entre as pontes mais altas do planeta, uma distância equivalente à que separa a base de um arranha-céu de 100 andares de sua antena mais alta. Uma altura suficiente para a Torre Eiffel passar confortavelmente por baixo dela, com folga. Estendendo-se por 1.200 metros de comprimento e construída entre 2014 e 2020, este colosso de aço e concreto é uma artéria vital na rodovia G4217, permitindo que o tráfego flua onde antes havia apenas vazio e o rugido do vento entre os penhascos. O custo do projeto, 240 milhões de dólares, pode parecer uma cifra astronômica para um olhar destreinado. No entanto, aqueles familiarizados com os detalhes geológicos do terreno sabem que o valor alcançado beira um milagre econômico, quase uma dádiva dos céus. Os engenheiros enfrentaram penhascos verticais que despencavam até o rio abaixo, zonas de colapso onde o solo ameaçava ruir sob seus pés como um castelo de cartas, e formações rochosas tão instáveis que qualquer movimento, qualquer vibração, qualquer golpe de martelo poderia desencadear uma reação em cadeia de catástrofes. Construir ali era como erguer uma torre em um terreno que parecia respirar e se mover por conta própria. E ainda assim, eles conseguiram. A ponte monumental não apenas desafia a gravidade. Ela supera a própria hostilidade da terra que a sustenta, doma a rocha indomável e transforma o caos geológico em ordem estrutural. Ponte roda gigante. Quando a ponte também é um parque de diversões. Na cidade de Tianjin, atravessando o tranquilo curso do rio Hai, ergue-se uma das imagens mais surreais da engenharia urbana chinesa contemporânea. A ponte Yongle, uma estrutura aparentemente convencional à primeira vista, sustenta uma gigantesca roda gigante de 120 metros de altura, poeticamente chamada de Olho de Tianjin. Não se trata de um ornamento estático ou uma escultura comemorativa. A roda gigante está em funcionamento e opera a plena capacidade dia após dia, transportando até 768 passageiros por hora em suas 48 cabines de vidro que se elevam lentamente acima da paisagem urbana. A própria ponte foi construída em tempo recorde em 2007, mas a roda gigante só foi inaugurada um ano depois, após passar por exaustivos testes de segurança que garantiram que a estrutura combinada não só era estável, como também capaz de suportar o balanço constante de milhares de visitantes sem que a roda despencasse rio abaixo em um espetáculo catastrófico. Hoje, todas as noites, a ponte da roda gigante se transforma em um deslumbrante espetáculo de luzes de neon que se refletem nas águas do rio Hai como pinceladas coloridas, atraindo turistas e moradores locais que vêm admirar a cidade do alto. Não é a ponte mais alta do mundo, nem a mais longa, nem a mais tecnologicamente avançada, mas é talvez a mais alegre, a mais divertida, a prova irrefutável de que a engenharia também pode sorrir, de que as estruturas podem ser funcionais e festivas ao mesmo tempo. Ponte do Deserto, domando o Taklamakan, no coração da região autônoma, uigur de Xinjiang, onde o mapa se torna ocre e a civilização parece desaparecer, encontra-se o deserto de Taklamakan, um dos maiores e mais hostis do planeta. Suas dunas movediças,
Esculpidas por ventos implacáveis e fustigadas por tempestades de areia que podem durar dias a fio, tem sido, durante séculos, uma barreira intransponível, um mar de areia que engoliu caravanas inteiras e apagou qualquer vestígio de presença humana. Mas a China precisava que a ferrovia chegasse a este ponto, que a rede de aço cruzasse este oceano árido, e para alcançar esse objetivo, os engenheiros conceberam uma solução tão simples em sua concepção quanto audaciosa em sua execução. Se a areia enterra os trilhos, então que os trilhos flutuem sobre a areia. A Ponte do Deserto, parte crucial da ferrovia Hotan-Huoqiang, ergue-se sobre 434 pilares pré-fabricados que atravessam quase 50 quilômetros de deserto praticamente sem interrupções. Os trilhos da ferrovia nunca tocam o solo, suspensos acima das dunas como uma serpente de aço que desliza sem medo de ser engolida. Mas os engenheiros chineses, em sua obsessão pela perfeição, não pararam por aí. Para reforçar a proteção contra a fúria do deserto, plantaram 13 milhões de arbustos, gramíneas e espécies resistentes ao redor do trajeto, criando uma barreira viva que ancora a areia com suas raízes e reduz drasticamente a violência das tempestades. Inaugurada em 2022, esta ponte permite que os trens viajem a 120 km por hora pelo coração do deserto, completando um percurso circular de 2.700 km que circunda completamente o deserto de Taklamakan. O que antes era um mar de areia intransponível, um vazio amarelo nos mapas, agora é uma linha férrea em operação. A China não constrói apenas pontes sobre a água. Ela também as constrói no deserto, naquilo que parecia impossível de domar. Ponte levantável. O abismo domado. Na província de Yunnan, no oeste do país, onde as montanhas se abrem em vales profundos esculpidos por milênios de erosão, a ponte Luqiang parece desafiar todas as leis conhecidas da gravidade e da estática. Seus quase 800 metros de comprimento se elevam a mais de 300 metros acima do vazio absoluto, sustentada apenas por uma torre central de 150 metros e 2 pontos de apoio nas extremidades do cânion. O efeito visual, especialmente quando a névoa matinal sobe do fundo do vale, é o de uma estrada levitando, suspensa no ar como por mágica, como se os veículos que a atravessam estivessem literalmente voando sobre o abismo. Construída entre 2019 e 2022, essa maravilha da engenharia exigiu precisão milimétrica no tensionamento de seus cabos de aço, já que qualquer erro de cálculo, qualquer desvio mínimo na distribuição das forças, significaria o colapso instantâneo de toda a estrutura. Para os motoristas que se atrevem a atravessá-la, a experiência é simplesmente de tirar o fôlego. De cada lado do veículo, apenas o vazio profundo. Sob suas rodas, o abismo que parece chamar, à frente, a estrada desaparecendo na névoa. Certamente não é uma jornada para quem sofre de vertigem, mas para aqueles que ousam desafiar seus próprios medos, a viagem que antes consumia horas por estradas sinuosas de montanha, repletas de curvas e perigos, se reduz a apenas alguns minutos de travessia aérea. A ponte levitante não apenas conecta dois lados de um cânion. Ela conecta as pessoas com sua própria coragem, com a capacidade de encarar o abismo e seguir em frente. Ponte celestial, quando as nuvens estão abaixo. Na província de Guizhou, uma das mais montanhosas e tradicionalmente isoladas de toda a China, a ponte Pingtang ergue-se sobre o vale como uma aparição verdadeiramente de outro mundo. Suas 3 torres, a mais alta atingindo 330 metros, superam a própria Torre Eiffel em 30 metros. Aquele ícone parisiense que por mais de um século foi a referência mundial em altura construída pelo homem. Quando a neblina desce, como acontece frequentemente nesta região úmida e montanhosa, as nuvens envolvem a estrada e obscurecem completamente o fundo do vale, criando a ilusão inquietante de que a ponte está literalmente flutuando no céu, sem nenhum suporte. Daí seu apelido, Ponte Celestial. Um nome que evoca mitologias e lendas, mas que aqui é pura realidade tangível. Construída entre 2016 e 2019 a um custo de 215 milhões de dólares, essa estrutura colossal, com mais de 2.100 metros de comprimento, não é apenas uma maravilha da engenharia digna de livros didáticos, mas também uma ferramenta de transformação social com profundas consequências.
Antes de sua existência, as comunidades nas regiões rochosas e desertificadas ao redor viviam em um isolamento que as condenava à pobreza geração após geração, aprisionadas pela geografia, separadas do mundo por barreiras naturais aparentemente intransponíveis. Hoje, a ponte suspensa encurtou drasticamente as distâncias, facilitou o comércio e trouxe oportunidades onde antes só havia o esquecimento. Não é apenas uma façanha da engenharia, é uma ponte para o futuro para milhões de pessoas que antes não tinham futuro. A Ponte Bagunçada, o Labirinto de Chongqing. Se existe um lugar no mundo onde a palavra complexidade assume seu significado mais pleno e avassalador, esse lugar é, sem dúvida, o intercâmbio Huangjuewan, na cidade de Chongqing. Apelidada de a Ponte Bagunçada, neste passeio por razões que ficarão óbvias, esta monstruosa estrutura de 37 metros de altura se desdobra em 5 níveis sobrepostos como um bolo de casamento infernal, com 20 rotas diferentes conectando 3 rodovias regionais. Vista do ar, por drone ou satélite, ela se assemelha a um prato gigante de espaguete servido por um deus mal-humorado, uma mistura caótica de aço e asfalto impossível de decifrar à primeira vista. Sua construção se arrastou por 8 longos anos, de 2009 a 2017, a um custo final de 230 milhões de dólares. 8 anos de planejamento obsessivo, cálculos e recálculos, simulações computacionais e maquetes resultaram em um sistema onde, uma vez concluído, o tráfego flui com lógica implacável e precisão cirúrgica, desafiando qualquer impressão inicial de caos. As autoridades locais, com a confiança que advém de seu envolvimento no projeto, garantem que, uma vez que os motoristas conheçam as saídas e faixas corretas, navegar pelo labirinto é simples, quase intuitivo. Isso, claro, desde que o motorista entenda chinês para ler as placas. Caso contrário, se o idioma for uma barreira, ele poderá facilmente passar o dia inteiro dando voltas em círculos, preso em um circuito infinito de asfalto, do qual parece não haver escapatória. A ponte confusa é a metáfora perfeita para a China contemporânea. De fora, parece incompreensível, caótica, impossível. Mas, uma vez lá dentro, tudo é calculado ao milímetro, tudo tem seu lugar e seu tempo. A Ponte Infinita, o Colossus Hong Kong Zhuhai Macau. Na foz do Rio das Pérolas, onde o mar da China meridional encontra uma das regiões mais dinâmicas e prósperas do planeta, estende-se a ponte mais longa do mundo construída inteiramente sobre o mar. 55 quilômetros ininterruptos de aço e concreto conectam Hong Kong, Zhuhai e Macau, reduzindo uma viagem que antes exigia 3 horas de balsa, atravessando águas por vezes traiçoeiras, para meros 30 minutos de carro em uma rodovia estável e segura. Sua construção, realizada entre 2009 e 2018, custou 20 bilhões de dólares, tornando-a um dos projetos de infraestrutura mais caros da história da humanidade. Um valor que, por si só, seria suficiente para financiar o orçamento anual de países inteiros. Mas o dinheiro não foi gasto apenas em seu comprimento, simplesmente em torná-la longa. A ponte aparentemente infinita é dividida em 3 seções distintas. Uma ponte principal em mar aberto, um túnel subaquático de quase 7 quilômetros que permite a passagem de navios sem interromper o tráfego marítimo e diversas pontes de ligação que conectam toda a estrutura à costa. O túnel, uma façanha colossal da engenharia por si só, foi construído com 33 tubos gigantescos, pesando 80 mil toneladas cada, peças pré-fabricadas que foram flutuadas até sua localização final e, em seguida, afundadas com precisão milimétrica no leito marinho. Toda a estrutura, da primeira estaca ao último metro de asfalto, foi projetada para resistir ao inimaginável. Tufões com ventos superiores a 200 km por hora, terremotos de magnitude 8 na escala Richter e até mesmo o impacto direto de navios pesando até 300 mil toneladas que possam perder o controle durante a travessia. Não é apenas uma ponte, é uma fortaleza no mar. É a prova definitiva de que a China não conhece limites quando se trata de unificar seu território, de costurar os fragmentos de sua geografia com fios de aço. A estrada para o céu. A rota que toca as nuvens. Na província de Sichuan, onde o Himalaia começa a empurrar a crosta terrestre para o céu com uma força imparável, encontra-se a rodovia Ya'an-Xichang, popularmente conhecida pelo nome poético de Estrada para o Céu.
Ao longo de seus 240 quilômetros, esta estrada sobe de 600 metros acima do nível do mar até 3.200 metros, um ganho de elevação acumulado de 2.600 metros que força a rodovia a fazer curvas e zigue-zagues repetidamente, atravessar montanhas inteiras com túneis aparentemente intermináveis e saltar sobre vales aparentemente intransponíveis por meio de pontes que desafiam todos os padrões convencionais. Construída entre 2007 e 2012 a um custo de 3 bilhões de dólares, esta rota é pontuada por dezenas de pontes e túneis que levam a engenharia aos seus limites mais extremos. A mais impressionante de todas é, sem dúvida, a Ponte Ganhise, com 1.800 metros de comprimento e situada a uma altitude de 2.500 metros, uma altura onde o oxigênio é escasso e as máquinas têm um desempenho menos eficiente. É a primeira ponte do mundo com vigas interligadas de concreto armado, uma solução estrutural absolutamente inovadora que permite vencer grandes distâncias sem a necessidade de pilares intermediários no fundo do vale, onde o solo é instável ou simplesmente inexistente. Mas não é a única maravilha nesta estrada recordista. Na mesma rota, embora não exatamente neste trecho específico, encontra-se a Ponte Beipanjiang, a mais alta do mundo, com 565 metros do tabuleiro até o fundo do cânion, uma distância equivalente a 2 torres Eiffel empilhadas uma sobre a outra. Dirigir pela estrada rumo ao céu é como viajar através das nuvens, literalmente, e perceber com admiração que para a China nenhum cume é inalcançável, nenhum abismo é intransponível, nenhum limite é aceitável. Explorar essas 10 megapontes não é apenas uma jornada pela geografia física da China, mas uma jornada pela ambição humana em seu nível mais elevado, pela vontade de uma civilização que se recusa a aceitar barreiras. Cada um desses colossos de aço e concreto representa uma retumbante vitória sobre a topografia, sobre os elementos mais adversos, sobre a própria lógica do possível que, por séculos, manteve a humanidade ancorada em seus limites.